Então, vamos conversar um pouco. No primeiro momento, vou falar sobre Júpiter em Gêmeos, o que significa esse movimento astrológico, o que a gente pode esperar para os próximos 12 meses, e no final eu vou falar o significado da passagem de Júpiter pelas 12 casas, para que vocês possam entender um pouco melhor também no mapa natal de vocês o que significa isso, certo? Bom, então, para começo de conversa, vamos entender um pouco, né, dentro desse astrologuês, né, lembrando que a astrologia é sempre essa linguagem simbólica que nos ajuda, né, observando o movimento dos astros lá em cima, a elaborar, a construir a nossa história aqui na Terra, né? E Júpiter, ele é o grande benéfico, ele é o planeta responsável pela expansão. Então, ele representa para a gente muito disso que vai falar da nossa sorte, por isso que o nome do vídeo é Aonde Estará a Sorte na Sua Vida nos Próximos 12 Meses, né? Então, Júpiter vai falar muito com a gente sobre a boa sorte, sobre a expansão. E por isso que é muito importante a gente entender qual é a casa do nosso mapa, né? Qual que é o setor do nosso mapa, da nossa vida, que Júpiter vai estar transitando nesses próximos meses, porque esse é o setor, essa é a casa que a gente vai ter a maior energia de expansão e de crescimento, e por isso é muito ideal que a gente concentre o nosso foco nesse lugar, né? Então, Júpiter, ele é o grande benéfico, ele vai trazer para a gente essa ideia de expandir as nossas experiências, né? De expandir o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Ele também é o planeta da fertilidade, do crescimento e do otimismo, né? É um planeta que vai reger, Júpiter rege Sagitário e rege Peixes também, e por isso ele fala muito, né, da abundância, da generosidade, da entrega, né, da abundância daquilo que eu tenho tanto que transborda de mim e eu posso passar para os outros, né? Então, aonde ele passa, ele expande. Nós vimos a passagem de Júpiter pelo signo de Capricórnio entre 2019 e 2020, que foi justamente o período da pandemia. Em Capricórnio, ele pedia muito para a gente uma expansão da nossa face mais austera, mais dura e mais madura, né? A gente pode ver que a pandemia foi um período que a gente cresceu, né? Querendo ou não, todo mundo cresceu, todo mundo entrou dentro de um desafio muito grande que acelerou o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, tanto de forma individual, né? Porque a pandemia a gente sabe que algumas pessoas foram mais afetadas do que outras, né? Dependendo da sua realidade, das suas condições de vida, das suas condições de acesso à saúde, à informação, a benefícios, né? Teve muita gente que pôde ficar em casa, teve muita gente que não pôde, que teve que seguir o seu trabalho para seguir comendo, né? Então, mas ao mesmo tempo a pandemia afetou o mundo inteiro, né? Passou pelo mundo inteiro. Então, essa maturidade, né, esse senso de responsabilidade, porque Capricórnio é um signo muito associado à responsabilidade, né? E no período de pandemia a gente se viu ali de uma forma bem explícita, tendo que lidar com as nossas responsabilidades individuais e coletiva, né? Ao passo que lá em 2020, nessa época de 2020 que não tinha vacina, uma pessoa sem máscara dentro de um local fechado, né, já estava cometendo ali uma irresponsabilidade que poderia prejudicar muita gente. Então a gente se viu ali nessa época muito colocados tanto em relação à nossa responsabilidade individual quanto à nossa responsabilidade coletiva. Depois, em 2020, final, dezembro, né, de 2020, eu lembro até hoje, né, porque a trilha já existia, foi no dia 20 de dezembro que Júpiter e Saturno ingressaram juntos no signo de Aquário. E aí essa responsabilidade passou a crescer de uma outra forma, né? De uma forma nos levando a um pensamento de responsabilidade social, né? Então, Júpiter sai de Capricórnio, que é um signo relacionado à burocracia, ao amadurecimento, às responsabilidades, e passa para Aquário, que é um signo humanitário, um signo da sociedade, né? Então, vai trazer para a gente muito dessa discussão entre individualidade, coletividade, né? Direitos humanos, direito do cidadão. Foi um período, né, em que a gente teve que trabalhar muito essa ideia. Inclusive,
o mote dessa passagem de Júpiter por Aquário, que foi entre dezembro de 2020 até dezembro de 2021, foi muito relacionada à questão do temos agora vacina, mas a vacina é para quem? Né? Quem é que tem a vacina? Quem é que está tendo acesso à vacina? Tanto que aqui no Brasil demorou ainda um bocado de tempo, até a gente estava num governo negacionista, né? Então houveram algumas complicações. Né? O nosso país é uma referência em termos de vacinação, para a gente ter o SUS, a gente ter campanha de Zé Gotinha. Então foi realmente estranho o Brasil ficar um pouco para trás da vacinação. Mas independente disso, olhando o recorte global, a gente viu muito esse questionamento, né? Aquário também é um signo muito relacionado às redes sociais. E nessa época de 2021, a gente teve um crescimento expressivo da vida virtual. Claro que em função do cenário de pandemia, mas a passagem de Júpiter por Peixes aí também ajudou. E depois, no ano de 2022, a gente viu a passagem dele pelo signo de Peixes, né? Então, estamos fazendo aqui esse caminhozinho, já estamos chegando em Gêmeos, calma aí. Né? Então, tivemos essa passagem dele pelo signo de Peixes, que foi uma passagem muito associada ao crescimento do amor incondicional, da empatia e da nossa capacidade, né, de doação ao outro. Depois da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, houve um crescimento expressivo da pobreza. E a passagem de Júpiter em Peixes, ela facilitou que a gente pudesse ver isso, né? Essa foi uma passagem muito importante, porque Júpiter, como eu falei, é o regente de Peixes, né? Então a gente teve uma força de Júpiter muito forte no céu, que nos acompanhou entre 2021 e 2022, trazendo um sentimento muito maior de fé, de esperança, de colaboração, né? Pedindo também um desenvolvimento humano da nossa parte, mas também um desenvolvimento muito espiritual. E aí, lá em 2023, né, de dezembro de 22 até maio de 2023, nós vimos a passagem de Júpiter pelo signo de Áries, que foi quando ele completou a voltinha dele no cinturão zodiacal, que Áries é o primeiro signo. Né? Então, a gente iniciou um novo ciclo de Júpiter ali entre meados de 22, né? Então, nós ficamos com essa energia, que é uma energia do começo. Né? Por isso que 2023 ali foi um ano que, aqui na trilha, no planejamento astrológico, a gente bateu muito nessa tecla da reciclagem, né? Desse ser um período de virada, um período de reciclagem, né? Um período pós-pandemia já, onde a gente consegue iniciar novos starts na nossa vida. A passagem de Júpiter em Áries, ela favoreceu muito a autonomia, a coragem, o empreendedorismo, né? Tudo aquilo que traz essa energia ariana, que é uma energia de Marte, uma energia de guerra. E, ao mesmo tempo, trouxe guerras, né? A gente viu guerra de Rússia e Ucrânia, depois, agora mais recentemente, Israel e Palestina. Então, a gente viu os ânimos, de fato, esquentando, principalmente durante essa passagem de Júpiter pelo signo de Áries. E em maio de 2023 ele ingressou no signo de Touro, aonde nós tivemos aí até maio de 2024, até o dia 25 de maio, onde ele ingressou no signo de Gêmeos, esse período onde a nossa relação com a natureza ficou muito explícita e muito engrandecida, tanto que o final da passagem de Júpiter pelo signo de Touro trouxe o desastre climático aqui no Rio Grande do Sul, pegando o estado inteiro, né, em algo de uma proporção épica que a gente nunca tinha visto desse tamanho, né? Essa quantidade de chuva, essa quantidade de gente fora de casa, né? Então essa realidade que não foi só aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode rastrear vários outros lugares do mundo aonde começa a surgir esse termo que está cada vez mais popular de refugiados climáticos, né? Então a passagem de Júpiter pelo signo de Touro coletivamente expandiu muito essa relação do ser humano com a natureza e com a sua própria natureza, né? Porque o ser humano também é a natureza. E na nossa vida individual foi o período mais auspicioso que a gente teve, justamente para trabalhar na nossa estrutura, na nossa estabilidade, no nosso conforto, na nossa segurança e na nossa saúde. E esse período agora ele chega
ao fim, né? Ou melhor, já chegou ao fim, né? Hoje, dia 29 de maio, Júpiter já está no signo de Gêmeos, aonde ele transita até junho de 2025.